Bom dia! Hoje é quarta-feira, 3 de junho, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Dia decisivo. O governo do estado anuncia hoje se Baixada Santista passa da fase vermelha para a laranja no plano de retomada econômica. Bom Prato vai oferecer refeições de graça para pessoas em situação de rua. Logo no início da pandemia, nós buscamos diálogo com o governo estadual para viabilizar essa iniciativa. O webinar vai debater a adaptação do setor portuário em meio à pandemia. Nada será como antes, não é? As pessoas estão se adaptando na sua forma de trabalhar, na sua forma de gestão de pessoal. Crianças influencers. Até que ponto a internet preserva o direito de privacidade dos pequenos? Pais e especialistas falam sobre o assunto. Gente, eu faço todos os vídeos por aí com o tio Paulo. Quais os possíveis danos ou os possíveis efeitos que essa exposição pode acarretar? Infraero faz vistoria no aeroporto do Guarujá. Está prevista por um prazo de 12 a 36 meses, que é uma exigência maior de infraestrutura. A gente já pode receber Boeings. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Basta abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code que está aparecendo aí na tela e vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma. Você escolhe a que você mais gosta de navegar e fica com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, é o nosso WhatsApp, 13 98228 8219. E a gente abre a edição desta quarta-feira falando sobre o uso consciente da água. Afinal, estamos em um período de baixa incidência de chuvas. Sobre o assunto, a gente vai conversar ao vivo agora com o superintendente regional da Sabesp, Raul Cristiano. Raul, bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Santa Cecília. Raul, apesar de ter chovido ontem e hoje, não foi um grande volume como a gente, por exemplo, assistiu nas chuvas de fevereiro, chuvas de março, que até causaram tragédias aqui na nossa região. Como é que estão os reservatórios que abastecem a Baixada Santista? Olha, o levantamento de hoje, de acordo com o monitoramento que nós temos em tempo real, nós estamos com 94% dos reservatórios abastecidos. Ontem à noite estava 81%, e aí houve... eles encheram durante a noite e nós estamos com 94%. Apesar da situação confortável, isso não significa que a população deva ficar usando água sem necessidade, né, Raul? Olha, de toda forma, Nathalie, é fundamental que as pessoas usem a água de forma racional. Ela tem a necessidade de lavar mais as mãos, de se higienizar durante todo o dia nesse período da pandemia, mas é importante que ela use apenas o necessário, não é? A estiagem, ela afeta a produção de água na região, não está nos afetando ainda, mas, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, nós fazemos esse alerta para que as pessoas usem a água de forma racional, apenas para aquilo que ela precisa. Você bem colocou a questão da necessidade das pessoas, até por orientação sanitária, higienizar as mãos com mais frequência. A Sabesp já conseguiu valorar se houve um aumento desde o começo do isolamento social, desde o começo da pandemia, do maior uso da água? Olha, nós fizemos uma comparação com os meses do ano passado, né, de março, abril e maio do ano passado, em relação a este. O ano passado havia uma liberalidade, ou seja, as pessoas podiam vir para a região e utilizar água normalmente, vinham turistas, etc. Agora, se você verificar, sem a presença do turista na região, não houve um acréscimo. No entanto, se verifica com a população residente fixa que houve uma pequena elevação em relação ao uso normal das famílias que são residentes aqui na Baixada Santista. Raul, a gente teve, no final do ano passado, quando a gente tem um aumento da população aqui na nossa região por conta
de sermos destino turístico, a gente teve problema com o abastecimento. E a Sabesp, na época, anunciou uma série de medidas a serem adotadas, tem uma série de projetos que estavam previstos. Como é que estão esses projetos? Eles seguem em andamento? Os projetos estão todos em andamento, não é? A Sabesp ela tem contratos de programa e contrato de prestação de serviço com todos os municípios da região. Falta apenas Cubatão, que nós estaremos assinando nos próximos dias. Mas há um plano de investimento para cada município nos próximos 30 anos. Isso importa num investimento da ordem de 5 bilhões e 800 milhões de reais aqui na região. E há uma série de obras acontecendo. Por exemplo, em Itanhaém, onde nós temos a estação de tratamento Mambu Branco, ali nós vamos aumentar a nossa capacidade de produção de água bruta de 1.600 litros por segundo para 3.200 litros por segundo. Ali nós temos um reservatório de 10 milhões de litros, estamos construindo e ampliando mais 40 milhões de litros, não é? Além de troca de tubulações, no Guarujá são 77 quilômetros, mais 21 em Vicente de Carvalho. Estamos já viabilizando a licitação para a construção de 22 quilômetros de uma nova adutora ligando a estação de tratamento de Cubatão até Santos, que distribui água para o Guarujá, que distribui para São Vicente também. Raul, para a gente encerrar o nosso bate-papo, a gente tem um problema muito grande aqui de um déficit habitacional na cidade e de moradias que acabam sendo construídas em locais inadequados, o que acaba gerando também o uso irregular da água, né? O quanto isso prejudica o abastecimento na nossa região e como a Sabesp tem tentado, claro que isso não é uma responsabilidade só da Sabesp, é uma responsabilidade de todo um grupo de trabalho, mas como que a Sabesp tem tentado minimizar esse problema? Olha, nós temos de várias regiões do estado o Água Legal, que é um programa que a Sabesp atua junto com os municípios na regularização fundiária dessas áreas que normalmente, de acordo com a legislação, o Ministério Público, o Poder Judiciário, não permitem que a Sabesp instale e ofereça os seus serviços nessas áreas consideradas irregulares. Então, a Sabesp tem se articulado com os municípios de toda a Baixada Santista, os 9 municípios, no sentido de que eles regularizem essas áreas e aí elas passarão a contar com projetos com abastecimento de água e esgotos. Porque hoje esses bairros eles recebem água de alguma forma, mas só que recebem de maneira clandestina, e aí com tubulações inadequadas, e há muita perda, e há muito roubo e furto de água. Muito obrigada, Raul, pela participação. Muito obrigado você a todos. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Santos, o sol aparece pela manhã e a previsão é de chuva a partir da tarde. As temperaturas vão ficar entre 19 e 22 graus. Com 90% de chances de chover, a quarta-feira no Guarujá será de chuvas isoladas em todos os períodos. A máxima será de 22 e a mínima de 19 graus. Em Cubatão, nada de chuva durante o período da manhã. Já à tarde e à noite, o cenário muda. As temperaturas giram entre 18 e 24 graus. Pancadas de chuva também vão ocorrer em São Vicente a partir da tarde. Mínima de 18 graus e máxima de 21. Praia Grande terá temperaturas entre 19 e 24 graus. A previsão é de chuvas isoladas ao longo do dia. O mesmo cenário acontece em Mongaguá, onde chove em todos os períodos. A mínima será de 17 e a máxima de 24 graus. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 10 minutos. A imagem da câmera da Dessa do lado de Santos está parecendo que em manutenção, indisponível no momento. Do lado do Guarujá a gente vê que a situação está bastante tranquila. Está chovendo nas duas cidades. Aqui em Santos a gente, desde o comecinho aí do dia, já estava chovendo. E a capacidade de transporte de veículos por hora, com 6 embarcações, é de 650 veículos. Lá no litoral norte, São Sebastião e Ilhabela, está com 3 embarcações, 30 minutos de ambos os lados. Bertioga, Guarujá, 30 minutos, 2 embarcações. Iguape e Jureia, Cananéia e Ilha Comprida, está com cada um desses trechos uma embarcação e 30 minutos de cada lado.
Cananéia e Continente está chovendo, não tem nenhuma embarcação, mas também não tem nenhuma espera. Santos e Vicente de Carvalho, nesse horário que é considerado de pico pela Dessa, tem 3 embarcações e o tempo de espera é de 12 minutos. No sistema Anchieta Imigrantes, um motorista encontra tráfego normal, mas atenção, a interligação Planalto está bloqueada em direção a São Paulo por causa da neblina e a visibilidade é parcial. Todo mundo que precisa pegar a estrada, mas que precisa mesmo, precisa redobrar a atenção neste momento. A operação agora está normal e é de 5x5. Em meio à pandemia, professor de capoeira organiza torneio virtual para incentivar a prática e a inclusão social. Márcio é mestre de capoeira. Por causa da pandemia, as aulas presenciais viraram virtuais. E é no escritório de casa que ele joga e ensina os movimentos, enquanto a mulher e os filhos tocam os instrumentos. Fechada, lateral. Isso. Elevação de terra. Parabéns, galera. Muito bom. Realmente a gente está se reinventando, né, nesse isolamento social, mas tudo que a gente faz por meio da educação, a gente faz com amor, né? Então a gente tenta se empenhar ao máximo, oferecer recursos auditivos, visuais. Infelizmente o sinestésico vai ficar do outro lado, mas a gente tenta suprir todas essas necessidades para os nossos alunos, porque a gente acredita muito na educação, né? Ser professor, eu acho que não é uma profissão somente, é uma missão, né? O mestre, que usa o esporte para promover a inclusão social, criou o torneio virtual individual Capoeira Escola. Foram cerca de 100 inscritos, 35 selecionados. 7.000 pessoas votaram. O torneio também teve participações de cadeirantes e de pessoas com síndrome de Down, que deram um exemplo de que o esporte pode e deve ser acessível a todos. Foi muita gente que participou, foi muito legal, muitas mensagens, né, positivas que o pessoal comentava sobre os benefícios que essa atividade estava dando. A molecada treinava muito para poder enviar os vídeos. Cada vencedor ganhou medalha e berimbau feito de PVC, lata e arame. Muito bem. Vamos aos vencedores. Na categoria viola, Luísa Oliveira, de apenas 2 anos. Na categoria sênior, Vera Aparecida. O mestre Márcio, com toda a equipe dele, desenvolveu um jeito de ensinar capoeira que faz a gente se sentir muito bem, ajuda a gente no dia a dia, na mobilidade, na destreza, na força, na inteligência. E os filhos do mestre Márcio também ganharam. Marcos na categoria médio. Bruno na categoria absoluto. E Manuela na categoria gunga. O torneio também incentivou a solidariedade e arrecadou alimentos para doação. São algumas pessoas que são atendidas pela nossa extensão comunitária Capoeira para Todos, da Unisanta, onde a gente faz 2 atendimentos semanais, 4 aulas semanais, e lá a gente atende quase 100 pessoas, e algumas dessas pessoas são de estado de vulnerabilidade social, moram no centro, no Paquetá, na Vila Nova, e a gente está levando lá essas cestas, e está sendo muito bem aceitos, o pessoal está muito gratificado em recebê-las. E durante este momento tão delicado, tem crescido o número de grupos de voluntários que dedicam tempo e fazem doações aos mais necessitados. A partir de agora, você vai conhecer 2 desses projetos, a Corrida do Bem e o Amor Existe 013, que atuam aqui em Santos. Este é Lélio Assunção, piloto da Fórmula 1600, dando um show nas pistas. Mas, por causa da pandemia, o atual líder do Campeonato Paulista de Automobilismo não pode correr. Foi aí que ele arranjou uma maneira diferente de continuar correndo fora das pistas, arrecadando alimentos não perecíveis e outros itens com a Corrida do Bem.
Então, eu e minha equipe, nós estamos fazendo aqui em Santos e São Paulo. Em São Paulo é o chefe de equipe, mais 3 pilotos, e aqui em Santos sou só eu. Então, a gente preferiu ia arrecadar tudo para Santos, aí a gente decidiu fazer em 2 lugares, porque a gente conseguiria ajudar mais pessoas, né? Aqui é uma pequena parte da arrecadação, viu? Aqui em Santos eu já arrecadei mais de 1 tonelada de alimentos, mais de 200 litros de álcool em gel, mais de 250 máscaras, remédios, vitaminas para as pessoas que precisam se alimentar por sonda. Quem ajudar vai ter a chance de conhecer o piloto. Eu me disponibilizo a buscar na casa das pessoas que quiserem doar, que são aqui de Santos, doar alimentos ou remédios, qualquer coisa que quiser doar. E também tem muita gente preferindo doar em dinheiro o valor de uma cesta básica. E aí eu faço essa compra no final do projeto, porque eu acho que é muito mais seguro para todo mundo do que ficar indo na casa de várias pessoas, né? E outro projeto que nasceu durante a quarentena é o Amor Existe 013. A Lala, que é como ela é chamada, né, a Larissa, ela vai contar pra gente qual o intuito de vocês é trazer amor aos moradores de rua, só que vocês chegam trazendo alimentos. Conta isso. Isso, então. A gente sempre prepara uma janta, kits de higiene, um suco também, para poder abordar eles, para poder chegar oferecendo alguma coisa. Mas o nosso intuito principal é oferecer uma conversa, é oferecer uma atenção, é olhar no olho deles. Além das marmitas com macarrão, molho e salsicha, o grupo doa roupas, calçados, cobertores e produtos de higiene. Seu José ganhou um violão e se apresentou para os voluntários em forma de agradecimento pelo presente. Para mim, vocês é muito importante. Atende a gente muito bem. Vê a hora que vocês estão aqui, atendendo a gente. Então, eu fico muito contente e com o violão, estou muito contente com o violão, porque eu gosto. Eu me distraio muito com ele. A gente juntou tanta gente em casa que estava sem fazer nada, que estava agoniado com essa situação toda que a gente está vivendo. E hoje olhar assim, 1 mês de projeto e ter tanta gente perto da gente e ele assim, com essa alegria, com essa felicidade da gente estar ajudando ele, a gente já se sente como alguém da família dele. Vale muito a pena a gente doar esse nosso tempo, a gente ir de um lado para o outro e de uma ponta a outra da cidade para pegar a doação, e ficar o dia inteiro cozinhando e arrumando as coisas. Vale muito a pena. Quem quiser ajudar o projeto, o contato é o Amor Existe 013 no Facebook e no Instagram. Tem muitos que tem muito e não tem nada e não oferece copo de água pra gente. Então esse trabalho voluntário que vocês fazem pra gente é algo de Deus, de verdade. Tá bom? É algo de Deus, não tem nem palavra, não tem. Tudo que vocês fazem para mim e para o próximo, que é da calçada, eu tenho certeza que é com coração de verdade. Essa é a verdadeira religião que o cara lá de cima pede de todos nós. O amor. Só ele vai salvar. E na pandemia do coronavírus, os restaurantes Bom Prato de Santos passaram a servir jantar por R$1, além de abrir nos fins de semana. A novidade é que dentro de alguns dias, as refeições vão passar a ser servidas de graça para as pessoas em situação de rua. As informações são de Carlos Lopes. As refeições devem começar a ser servidas para moradores de rua ainda na primeira quinzena deste mês. Sobre esse assunto, eu converso com a Juliana Lafron, gestora do programa Novo Olhar da Secretaria de Assistência Social de Santos. Juliana, como é que vai funcionar essa iniciativa? Então, a questão da segurança alimentar ela é fundamental, especialmente para as pessoas que vivem numa maior condição de vulnerabilidade social. Logo no início da pandemia, a gente já desenvolveu algumas iniciativas relativas ao Bom Prato. Uma delas foi a ampliação das refeições. Nós passamos a ofertar o jantar. Antigamente só tinha o almoço e o café da manhã. Então, passamos a ofertar o jantar todos os dias e estendemos um funcionamento também das unidades para o final de semana. Dessa forma, a gente passou de 25 mil refeições semanais para 40 mil refeições. E também, logo no início da pandemia, nós buscamos diálogo com o governo estadual para viabilizar essa iniciativa da distribuição da oferta gratuita das refeições à população em situação de rua. Os restaurantes que vão servir não estão definidos?
Nós temos 4 restaurantes Bom Pratos aqui no município de Santos, né? O DIC da Vila Gilda, Morro, Zona Noroeste, Nossa Senhora de Fátima e o Mercado Municipal. E isso vai ser estudado, mas a tendência é o Mercado Municipal, que costuma já atender o maior número de pessoas nessa condição. Como o setor portuário tem se adaptado em meio à crise causada pelo novo coronavírus? É isso que o webinar Porto e Negócios vai debater. Com o tema O Mercado e os Executivos pós-Covid-19, o evento vai reunir por meio de plataforma digital, no próximo dia 16, os executivos dos 3 maiores terminais de contêineres da América do Sul: Antônio Carlos Sepúlveda, da Santos Brasil, Ricardo Arten, da BTP, e Fábio Siquerino, da Deep World, além do especialista em produtividade, Christian Barbosa. Um encontro foi realizado na sede do Sistema Santa Cecília de Comunicação para definir os últimos detalhes do evento. O presidente da Praticagem está entre os convidados. A Praticagem se sente muito honrada em ser convidada a participar, uma vez que isso nada mais é que o reconhecimento de que nós somos players importantes, nós somos um dentezinho importante dessa engrenagem. Não é mais importante que ninguém, nem menos importante que ninguém, mas quando quebra um dente da engrenagem está fora, a máquina acaba não funcionando. Carlos Alberto de Souza Filho ressaltou a importância da discussão nesse momento em que o mundo encontra alternativas para o novo normal. Após essa pandemia, nada será como antes, não é? As pessoas estão se adaptando na sua forma de trabalhar, na sua forma de gestão de pessoal, na questão da produtividade. Esse especialista é um especialista em produtividade, o Christian Barbosa, e é isso que se está almejando. Como será daqui para frente? Com a experiência adquirida, como será a relação capital-trabalho? Como será a relação com os demais players do setor? Como é que as pessoas vão se comportar nas suas atividades? Então, eu estou muito motivado para participar desse evento, acho que vai ser um evento muito interessante. A Baixada Santista vai receber 17 respiradores do estado e, com isso, vai conseguir abrir mais 17 leitos UTI Covid. A reclassificação da região da fase vermelha para a fase laranja está sendo aguardada para hoje. Se passar para a nova fase, os municípios aqui da Baixada vão poder iniciar o seu processo de retomada econômica. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo, por videoconferência, com o presidente da Câmara de Santos, Rui de Rosses. Rui, muito bom dia, muito obrigado por atender o Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, é uma satisfação muito grande poder participar do programa. Rui, há uma semana exatamente, a Baixada Santista foi surpreendida pela classificação na zona vermelha, quando a expectativa era pelo menos que nós estivéssemos na zona laranja. Você foi um duro crítico a essa qualificação, essa classificação do governo do estado de São Paulo. Você acredita que a nossa região esteja preparada para a retomada da economia, mesmo a gente ainda registrando diariamente crescimento no número de casos, crescimento na ocupação de leitos UTI Covid e o que para mim é mais grave, Rui, presenciado flagrantes de pessoas que não têm a mínima consciência da cidadania com o próximo? Bom, Nathalie, uma coisa nós temos. Ontem eu acompanhei o seu programa aí de manhã com o secretário Vignoli, com o prefeito da Praia Grande, Mourão. Há duas situações aí. Ou o governo, naquele momento que ele colocou Santos na faixa vermelha, ele mudou os números, ou, na verdade, os prefeitos não levaram os números reais ao governo do estado. Então, isso é muito preocupante para que a gente possa. Mas, no momento, Santos está no vermelho. Hoje, a partir do meio-dia, acho que o governador vai falar sobre isso, sobre essa situação. Dependendo dos números que a cidade tenha, nós podemos passar para o laranja. É o que eu torço muito para que isso aconteça, para que nós começamos a ter uma flexibilização, poder isso com muita consciência, com muita tranquilidade, voltar novamente a colocar as pessoas para trabalhar, né? Porque normalmente a gente se fala, vamos colocar os essenciais, aqueles que precisam, mas aí as pessoas falam, mas o meu é essencial para mim. Então nós precisamos fazer isso com muita tranquilidade, com muita sabedoria, para que a gente tenha
que as pessoas entendam que nós passamos um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. Então, eu acho que todo mundo unido, pensando naquilo que é importante. Logicamente que todo mundo defende a vida. Eu, principalmente, tenho 67 anos, defendo ela como nunca, porque eu sei o quanto é importante e eu sei também quanto é difícil você perder um ente querido, você perder um amigo, é muito difícil. Então, eu acho que nós temos que ter muita tranquilidade nesse momento. Rui, você acredita que a população vai compreender a flexibilização, a possível flexibilização a partir da coletiva do 12h30, que o governador do estado de São Paulo vai se pronunciar a partir da análise dos dados? Você acredita que a população vai conseguir compreender que flexibilização não é relaxamento? Entendo perfeitamente, Nathalie. Nós somos um povo extremamente inteligente, conhecemos as dificuldades que estamos aí, mas o que nós precisamos é ter um comando só, né? Se nós começarmos a partir de escutar tudo aquilo que te falo, esse aqui falou alguma coisa que me agrada, aquele falou que não, nós temos que ter um comando, temos que ter realmente a responsabilidade de sair desse momento que nós estamos. E só mesmo com orientações de pessoas conhecedores, de médicos, de pessoas que têm um estudo para isso, para nos encaminhar. Mas a população brasileira com certeza irá. E outra coisa que é muito importante, Nathalie, eu acho que os meios de comunicação, né, precisam, não somente, como eu digo, as televisões, a própria comunicação das prefeituras, do Estado, trazer boas notícias, trazer aquilo que é importante para que a população possa fazer, né? Porque se você ficar dando uma notícia de um lado, uma notícia do outro, aí vem o presidente da República da outra, o governador do Estado da outra, o prefeito da outra, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma e o povo vai acontecer o que aconteceu no sábado passado. A sociedade foi para a rua. Por quê? Porque ela tinha 3, 4 informações. Né? Não, é laranja, não, é vermelho, não. Então nós vamos mudar. Então ninguém ficou sabendo o que podia acontecer. Rui, a Câmara de Santos devolveu, em meio a esse momento tão delicado, devolveu para a Prefeitura 2 milhões de reais para que o recurso possa ser utilizado no combate à pandemia aqui no nosso município. A expectativa de alguma outra devolução e como a Câmara tem fiscalizado o uso desse recurso, que é o mais importante, né? Na verdade, a Câmara, Nathalie, ela já vem fazendo isso há algum tempo, né? Isso começou lá já no ano de 2019, quando nós devolvemos ao poder público 37 milhões do orçamento que nós tínhamos em 2019. Nesse ano, nós já devolvemos 4 milhões e temos um compromisso em devolver até agosto agora 15 milhões. Então, a Câmara, com certeza, faz a sua parte com muita determinada, né? A Câmara cortou contratos, a Câmara cortou despesas, a Câmara é uma Câmara muito enxuta, a Câmara Municipal de Santos. Então, o que faz ela trazer esses benefícios ao Executivo, mas que o Executivo com a responsabilidade de passar para a sociedade naquilo que a sociedade mais está precisando no momento. As sessões da Câmara continuam sendo virtuais, Rui? Tem alguma expectativa de retomada das sessões presenciais? Sim, continuamos fazendo as virtuais, temos todas as sessões, temos feito sessões com todos os secretários, temos feito a sessão nossa às segundas e quintas, agora vamos passar para terça e quinta, então nós temos feito o trabalho. Os vereadores da Câmara Municipal de Santos, não só porque sou presidente, eu os defendo porque eu sei o trabalho que é feito aqui dentro da casa. A responsabilidade é muito grande. É aquilo que eu digo sempre, né? Cada vez mais que nós nos aproximarmos da sociedade, que trouxermos mais informações, para nós vai ser muito importante. Mas é necessário que o Executivo passe essas informações para o Legislativo, porque o Legislativo, na verdade, é o que tem o maior contato com a sociedade. Concordo com você, Rui. Muito obrigada pela participação e pela entrevista aqui no Bom Dia Cidades. Obrigado, Nathalie. Um bom abraço para todos vocês aí. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, os detalhes da vistoria da Infraero no aeroporto da base aérea. Uma entrevista ao vivo com o prefeito do Guarujá, Walter Suman. Não saia daí. O aeroporto do Guarujá passou por uma vistoria. A nova superintendente apresentou as próximas fases necessárias a partir de agora para que o aeroporto, comece a operar.
Na pista da base aérea de Santos, o prefeito Walter Suman, o comandante da base, Coronel Formádio, e a superintendente da Infraero, Adriana Lopes. É a primeira vistoria que os três realizam juntos, no local onde vai funcionar o aeroporto de Guarujá. A prefeitura firmou contrato com a Infraero, que é a terceira maior empresa do setor aeroportuário do mundo, para fazer a gestão e administração. Segundo a superintendente, são 3 fases para implantar o aeroporto. A primeira fase, que está prevista para um prazo de 6 a 4 meses, a gente vai fazer o cadastro do aeroporto perante os órgãos reguladores e vamos angariar a certificação ambiental do aeroporto, porque a gente precisa de uma liberação do meio ambiente para isso. Já a segunda fase, a gente precisa de um plus, que é uma certificação operacional perante o órgão regulador, e aí sim, no final desse prazo de até 12 meses, a gente já vai poder começar a receber voos comerciais. A terceira fase, que está prevista por um prazo de 12 a 36 meses, que é uma exigência maior de infraestrutura, a gente já pode receber Boeings, né, e o A320, por exemplo. E o repórter Fabiano Rome está ao vivo com o prefeito do Guarujá, Walter Suman. Fabiano, bom dia. O que o município ganha com essa decisão? O que representa essa notícia, essa novidade do aeroporto e dessas fases já dentro da avaliação da superintendente rápidas, se a gente for parar para pensar, são rápidas, nesse momento em que o país está vivendo e que a região, que é turística, está vivendo um impacto econômico muito grande. Bom dia. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Olha, Nathalie, realmente um aeroporto é um fomentador de desenvolvimento, né? E como você viu aí a superintendente explicando, o processo vai ser relativamente rápido para que a gente comece a ver aviões decolando aqui do Guarujá. Mas eu vou conversar com o prefeito Walter Suman, que nos atende hoje com muita gentileza. Muito obrigado, prefeito, por estar aqui com a gente. Prefeito, esse aeroporto realmente vai trazer bastante desenvolvimento e ele é uma peça estratégica aí no plano de retomada da economia que o senhor está lançando, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos, não resta a menor dúvida, nós não perdemos o foco jamais da questão da conquista do nosso aeródromo civil metropolitano, mesmo nesse enfrentamento a 2 grandes calamidades, que foi a questão ambiental e a saúde pública, as tratativas deram continuidade, porque nós sabemos que isso vai passar, precisa passar, para que tudo possa voltar aí dentro de um contexto, se não normal, mas um novo normal, vamos chamar assim. E o aeródromo civil, com certeza, será um equipamento fundamental para o desenvolvimento econômico de toda a Baixada Santista de nossa cidade. Estima-se que já num primeiro ano de movimentação, cerca de 100 mil passageiros estarão utilizando. E a gente sabe que tanto a questão portuária, retroportuária, o polo industrial de Cubatão e principalmente o potencial turístico nosso é um grande incentivador para que a gente possa resgatar de uma maneira, posso dizer, mais rápida o emprego, a renda e a oportunidade de trabalho para milhares de trabalhadores. Prefeito, vamos falar um pouquinho do plano de desenvolvimento do Guarujá, que o senhor apresentou no final de semana, deve começar a ser colocado em prática ainda hoje. A gente está aguardando a decisão do governo do estado, que vai colocar Guarujá na zona laranja. Mas, em contrapartida, nós temos aí uma medida judicial que impede, né, que restringe a abertura de alguns comércios. Como é que o senhor está lidando com essa situação? Como é que vai ser? Primeiro, deixar claro que a flexibilização não implica em relaxamento por parte da população. Todas as medidas educativas, preventivas e medidas de cuidado pessoal são fundamentais. Essa questão da Procuradoria-Geral de Justiça, que ajuizou uma ação e foi deferida parcialmente essa liminar, ela pede para que seja revogado um último decreto, que hoje deve cair por terra essa ação de inconstitucionalidade, uma vez que a Baixada Santista deve ser anunciada pelo governador, saindo da faixa vermelha para a faixa laranja, o que permite a flexibilização, repito, de forma consciente, gradual e equilibrada. Prefeito, na prática, o que a gente vai ver aberto e o que a gente espera das pessoas, né? Como o senhor falou, consciente. Não é relaxamento, não é que vai virar a festa e todo mundo vai para a rua, não é isso? Exatamente. Nós
exemplos como shopping center, algumas atividades de comércio, que nós temos aqui, tipo serralheria, marcenaria, escritórios de contabilidade, advocacia, veterinários. Então, está bem contemplado comércio de rua. Então, são ações que estão sendo amplamente dialogadas com todos esses segmentos. Hoje, inclusive, temos uma reunião com representantes da Associação Comercial, CDL, os representações de atividades profissionais liberais, médicos, dentistas, enfim, shopping center, para que a gente possa discutir um protocolo de conduta de prevenção higiênico-sanitárias, ou seja, tudo vai ser muito bem discutido, debatido, dialogado e a gente possa flexibilizar com muita consciência. Prefeito, como é que vai ser a fiscalização dessas medidas aí? Nós temos agido desde o início dessa pandemia, principalmente no quesito da fiscalização. O importante é salientar que nós temos nos pautado em alertar a população, alerta verbal, a notificação, né? Ou seja, temos obviamente evitado a questão da multa. Isso é um momento muito crítico que todo o comércio tem passado, segmentos de indústria, enfim, e o importante é essa orientação. E todas as ações, nós não temos braço suficiente, as demandas são inúmeras, mas nós temos um pessoal, recursos humanos, para que minimamente a gente possa dar atenção e monitorar, enquadrar essas pessoas, que é importantíssimo a prevenção. Prefeito, a gente tem visto a questão do esporte, né, da orla da praia, a liberação. O senhor pretende liberar o surf? Essa é uma das questões bastante em que o segmento do surf temos dialogado bastante, inclusive com campeões mundiais do Guarujá. Essa semana ainda nós pretendemos já liberar o decreto com todos os critérios que têm sido adotados por algumas cidades que já estão liberadas. A nossa preocupação na liberação do surf não é com o surf de Guarujá, é o efeito cascata, ou seja, as consequências que podem advir de surfistas de todo o estado, de várias cidades, virem e causar aquilo que a gente não deseja, a aglomeração de pessoas e um potencial número de infectados e óbitos. Tudo sendo feito com muito estudo, muita parcimônia, né, prefeito? Desde o início, desde o dia 19 de fevereiro, nós elaboramos um comitê de crise, de enfrentamento, e desde esse tempo, através das barreiras sanitárias, das ações para e passo, ampliação de leitos de UTI, adaptação de unidades ambulatoriais, todas as medidas preventivas, nós estamos conseguindo manter uma taxa de ocupação dos nossos leitos em torno de 64%. Ampliamos leitos de UTI. Agora, tudo é sempre muito debatido. Nós temos uma inter-relação com a nossa Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Econômico e Governo, para que as ações sejam muito bem estudadas. O senhor falou da taxa de 64% de ocupação dos leitos de UTI, né? Como é que está a situação hoje dos casos da Covid-19 aqui no Guarujá? Confirmados, nós temos 1.501 casos. Importante salientar que nós estamos testando muito mais, uma média de 400 exames por dia. Estamos com 91 óbitos hoje. Os nossos critérios de curados vinham sendo publicados de maneira bastante rigorosa, com critério sorológico, inclusive. Não conseguimos testar com PCR, que seria o ideal. É um exame que tem um custo hoje de aproximadamente quase R$300 para a municipalidade. Torna impossível. Mas temos feito testagem com teste rápido e em breve estaremos adquirindo cerca de 20 mil testes, porque é fundamental que a gente tenha uma luz nesse horizonte, que é o que os países conseguiram dominar melhor a pandemia, porque sabiam que caminho tomar mediante as testagens. Tá ok, prefeito. Então, eu vou pedir para o senhor deixar a mensagem final para o pessoal, né, que insiste em desobedecer, que insiste em achar que tudo isso é uma grande brincadeira. Não é, né, prefeito? Não é muito séria a coisa. Não é. Eu digo que o coronavírus ele se comporta como uma roleta russa, pronto a escolher a sua vítima, disparar e matar. Então, o relaxamento jamais deve acontecer das medidas higiênico-sanitárias. O uso correto de máscara, higienização das mãos, de superfície, distanciamento social, isolamento, isso é fundamental. Prevenir é sempre melhor, mais racional e barato do que remediar. Tá certo, prefeito. A gente agradece a sua participação e eu já devolvo para a Nathalie. Com você, Nathalie. Fabiana, eu queria te fazer uma pergunta, só aproveitando o prefeito e a expectativa da liberação aí do... pois não. A liberação do decreto, a reclassificação da nossa região da fase vermelha para a fase laranja, a gente vai viver a expectativa dessa liberação sendo liberado, tudo começando a funcionar na próxima semana, muito provavelmente, semana que antecede um feriado prolongado, né? Nós temos aí o feriado de Corpus Christi, que acontece na quinta e geralmente gera uma emenda de sexta, sábado e domingo. Mesmo com a flexibilização da economia,
as barreiras para a entrada de turistas, elas vão ser mantidas nos próximos feriados? Muito bem pontuado, Nathalie. Eu vou repassar a pergunta aqui ao prefeito. Prefeito, a Nathalie lembra que a gente vai ter um feriado de Corpus Christi aí pela frente, né? E ela quer saber se mesmo com a flexibilização de algumas medidas, as barreiras vão continuar aqui em Guarujá? Sim, nós, basicamente há quase 3 meses as barreiras estão funcionando em nosso município, são 7 barreiras. Nós temos aí apoiando a operação delegada junto à Polícia Militar, nossa Guarda Civil Municipal, agente de trânsito tem colaborado. Mais de 23 mil veículos já retornaram ao seu destino de origem. Isso, obviamente, impactou em que o número de infectados e óbitos não ocorresse numa quantidade explosiva em nosso município. E nós, dependendo, obviamente, dos números que nós estamos apresentando, as barreiras irão continuar, né? A restrição da faixa de calçadão pode acontecer, mesmo porque em feriados prolongados, um grande número de pessoas, e lamentavelmente as pessoas estão relaxando, estão caminhando, estão se aglomerando sem utilização, às vezes, de máscara. Isso não é bom. Então, todas as medidas restritivas, racionais, né, e comunicadas a toda a população, nós iremos tomar sempre que for necessário. O que não podemos é avançar na classificação de risco que o Estado nos impôs e depois, por relaxamento por parte de vários segmentos, a gente tem que retroceder. Não, a gente quer passar do vermelho para o laranja, laranja, amarelo, do amarelo para o verde, verde para o azul e voltarmos ao novo normal. Isso é bom deixar claro, né, prefeito? Não é porque a gente muda de fase que a gente não pode não retroceder, né? Pode voltar para o vermelho, né? Exatamente. Os países estão enfrentando aí uma segunda onda, muitos países, isso não é bom, né? Nós temos aí uma realidade social no Guarujá, em muitas cidades da Baixada Santista, bastante dura, difícil, e nós temos que estar sempre alertando. Eu não tenho me poupado um só instante, através de mídia social e todos os meios de imprensa que nós temos, em estar sempre comunicando, alertando a população para que não relaxe as medidas de autoproteção. Fundamental a autoproteção, ou seja, proteção pessoal. Fazendo isso, você vai estar protegendo os seus familiares e amigos. Ok, prefeito, mais uma vez eu te agradeço. Devolvo para você, Nathalie, esse é o recado. A cidade continua aí com bloqueios. Obrigada, Fabiana. Agradeço ao prefeito e diga a ele que eu desejo muita saúde ao netinho dele, que enfrentou uma verdadeira batalha e que venceu. Ficou 19 dias na UTI e que agora está em casa. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo em instantes. Os destaques da hora do Santa Portal e uma reportagem especial sobre os cuidados com as crianças influencers. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos. Está comigo Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal. Bom dia, Gustavo. Quais são os destaques? Vamos começar pela Covid-19, os destaques da Covid-19 no Santa Portal. Bom dia, Nathalie. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, estamos caminhando muito rápido. A gente chegou aos 6 milhões de casos no fim da semana passada, né? Estávamos mantendo aí uma média de a cada 12 dias, cada milhão, e já estamos com 6 milhões e meio quase de casos no mundo. Aqui no Brasil já passamos do meio milhão, estamos com 555 mil casos, 111 mil aqui no estado de São Paulo, exatamente 1/5 dos casos aqui no estado de São Paulo, e aqui na região estamos chegando muito próximos dos 10 mil casos. 9.462 casos, 4.042 deles aqui em Santos, 479 pessoas perderam a vida por causa do Covid aqui na região. O secretário de Educação do Estado está com a Covid-19, né? Exatamente. Foi testado positivo? Foi testado positivo, a equipe dele também está sendo testada, todo mundo que teve contato com ele. No caso dele já foi confirmado, está em isolamento total, é o primeiro secretário do governador João Dória a testar positivo. A gente teve o caso do médico, do Davi Uip, mas o Davi Uip coordenava aquele centro de contingência apenas, não era secretário. Falando em infectados, no estado de São Paulo, nós temos muitos policiais militares afastados por causa da Covid, né, Gustavo? Isso, exatamente. É 3,6% do efetivo. Na verdade, não apenas policiais militares, das 3 polícias, científica, civil e militar, Nathalie. São 10 mil policiais militares e 6 mil civis afastados pela doença. Nós já tivemos 16 mortos aí também entre os policiais a Secretaria de Segurança Pública está promovendo testagem maciça para afastar, isolar, com os familiares também, para tentar conter
essa contaminação em massa aí que atinge a Polícia Militar. Até porque eles também são considerados serviços essenciais, estão na linha de frente, né, Exatamente, Gustavo? São obrigados a trabalhar nesse período, claro, e por isso se colocam em risco maior. A Caixa está liberando a segunda parcela para saque do auxílio emergencial, é isso? Isso. Segunda-feira foi dos nascidos em fevereiro, ontem março, hoje abril, e vai ser assim até o dia 13, para completar aí o ano dos nascidos em cada mês dessa segunda parcela do auxílio emergencial. Que vale lembrar, se refere àquele segundo lote, não é ao primeiro lote, né, Gustavo? Isso virou uma confusão. Uma confusão. Tremenda. Aquele segundo lote de beneficiados, de contemplados pelo auxílio emergencial, que conseguiram no fim ali do mês de maio e que agora recebem o segundo lote. A terceira parcela para todo mundo, para primeiro lote, para segundo lote, é que ainda não foi definida, Ainda né? não foi definido, não há prazo ainda para isso estabelecido pelo governo. E nem se vai estender ou não o auxílio, porque há uma discussão nesse sentido, Exatamente. né? O ministro Paulo Guedes, inclusive, comentou esse assunto, seria um auxílio menor de R$200, extensivo até agosto, mas isso também ainda não foi para frente, essa discussão. Senado, uma boa notícia, né? Vamos falar de política, mas uma boa notícia da política. O Senado ainda precisa da sanção do presidente da República, mas o Senado aprovou um projeto muito bacana, que eu avalio que seja extremamente necessário nesse momento de crise e que pós-crise deva ser instituído como uma ideia que não termine nunca em nenhum lugar desse país, né? Exatamente, um projeto contra o desperdício. Ele prevê que alimentos não vendidos e que estejam próximos da data de vencimento sejam doados ao invés de descartados. É uma ideia de muito bom senso, aliás, e que deveria ser praticada desde sempre. Não precisaria de lei, né? Não precisaria de lei, né, para uma coisa dessas. Então, esses alimentos vão ser doados e tem ali o incentivo positivo. As empresas que adotarem essa boa prática vão receber um selo do Ministério da Saúde dizendo que são empresas que tomam essas medidas e por isso merecem a atenção do consumidor. Sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai encerrar a tua participação, Gustavo, infelizmente com um mau exemplo, né? Eu não defendo o uso de força, eu defendo que todas as polícias do nosso país estejam preparadas, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, e quando a gente desce para o município, que muitas vezes são as nossas forças de segurança, as guardas civis municipais. Em São Vicente, eu vou pedir para a minha produção colocar o vídeo no ponto, nós tivemos aí o flagrante de uma abordagem a um ambulante no centro comercial, né? A gente vê aí, a população ficou bastante revoltada com a ação da Guarda Municipal. Inclusive tinha uma das cachorras do canil ali. A gente sabe que eles fazem a abordagem com a cadela e também utilizaram aí spray de pimenta, né? A gente vê que o ambulante já estava imobilizado, ele estava tentando se desvencilhar, a gente também vê isso, mas ele estava imobilizado, né? Não há necessidade desse tipo de ação truculenta, né? Imobilizou, chama a polícia, né? Chama a polícia e faz o que tem que ser feito. Isso foi registrado no centro de São Vicente, que no começo dessa semana reabriu as portas. A gente vê pelas imagens também que tem muita gente no centro de São Vicente. Muita gente sem máscara. E muita gente sem máscara também, que, aliás, deveriam estar sendo fiscalizados pela própria guarda. Pois é. Né? A gente já entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente, Exatamente. Gustavo? Estamos aguardando o posicionamento oficial da Prefeitura de São Vicente a respeito desse caso. A matéria já vai constar lá no Santa Portal e aguardamos aí o posicionamento da Prefeitura a respeito desse momento triste que gerou revolta em todo mundo que estava ali em volta desse fato. Eu continuo aqui defendendo preparo, né? Preparo, sabedoria, inteligência para abordagens. Nós precisamos das forças de segurança, ainda mais nesse momento, mas a gente precisa poder contar com profissionais que estejam preparados para simplesmente
imobilizar a vítima. Sim, né? Quem está numa função como essa precisa ter equilíbrio emocional e uma estabilidade psicológica, né, para atuar. São sempre situações de risco, são sempre situações tensas, mas eles precisam respeitar o munícipe que está ali de toda forma. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Nathalie. Até amanhã. Até amanhã. E depois da mãe de uma youtuber de 13 anos ter sido acusada de maus tratos, a exposição infantil na internet voltou a ser discutida. Afinal, até que ponto o direito à privacidade da criança é preservado nestes casos? Fomos atrás de respostas. A reportagem é de Patrícia Nunes e Valdênio Biano. Ela roubou a cena na live do Bem, ao lado da mãe e do tio Paulo, que apresentam o Momento de Brincar aqui na Santa Cecília TV. Galera, eu vou trazer um convidado, vocês vão adivinhar. Da turma do Mickey, eu vou trazer um convidado da turma do Mickey. Nos bastidores, adora se assistir. Essa aqui é a mais linda da minha vida. E olha só quem eu vou apresentar agora, a Catarina, ela tem só 3 aninhos. Tudo bem, Catarina? Tudo. E aí, manda um oi pro pessoal que tá assistindo a gente. Oi, tudo bem? Olha, gente, eu faço todos os vídeos por aí com o tio Paulo. Mas ele falou no Instagram que tem uma festa bem legal pra gente comemorar. Há 5 anos, Jana é influenciadora e, desde a gravidez, começou a postar sobre a gestação. Logo vieram os vídeos da Catarina, que hoje tem seguidores no Instagram e no YouTube. A mãe sempre toma cuidado para que a filha não perca a inocência de criança. Quando ela tá gravando com alguma coisa dela, que ela quer. Então ela tá gravando mostrando o brinquedo dela, a boneca dela, tá gravando brincando com as coisinhas dela. Nunca é nada muito automático, direto pro comercial de propaganda, sabe? A pequena costuma participar de ações solidárias, uma maneira de ensinar a Catarina a ter valores como a empatia e o amor ao próximo. Como ela tá tão acostumada a ter as coisas aqui dentro de casa e ela não costumou pedir nada na rua, porque desde que o primeiro evento que a gente fez do nosso casamento já foi pedir doação, porque a gente já morava junto. Então a gente sempre incentivou isso nela. Como a gente ganha muita coisa, sempre que chega alguma coisa, a gente separa uma coisa para dar. O carinho e o amor de Jana e Catarina contrastam com as cenas bizarras entre Bel, de 13 anos, e sua mãe, na página Bel para Meninas, no YouTube, com mais de 7 milhões de seguidores. Imagens da garota sendo forçada a comer algo ruim, entre outras brincadeiras de mau gosto, ganharam repercussão, após a hashtag Salvem Bel para Meninas ganhar os top trends do Twitter. Com isso, o assunto Bel virou manchete de jornais e envolveu o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Os vídeos foram retirados da página e os pais da garota publicaram um comunicado, alegando que não houve violência contra a filha. São mais de 4.000 vídeos. Se em algum vídeo alguma coisa apareceu ruim ou infeliz, nunca foi a nossa intenção, nunca foi a nossa vontade, até porque o que é publicado por nós é porque a gente quis. Para a influenciadora Bianca Coimbra, que há 7 anos criou o Mãe Jovem para falar de maternidade real, é preciso ter cuidado com a exposição do filho. Se você quer trabalhar, entre aspas, com isso, se você quer mostrar seu dia a dia, se você quer mostrar a maternidade, eu acho isso ótimo, acho válido, sensacional, mas você tem que tomar cuidado para ver se o que você está expondo do seu filho realmente é algo saudável, é muito mais o seu dia a dia do que você está expondo a imagem dele na internet. A psicóloga Carla Borges alerta sobre a responsabilidade ao ingressar a criança no mundo virtual. A gente precisa considerar 2 aspectos quando se trata de exposição de crianças na internet. O primeiro deles é o aspecto jurídico, né? É claro que a gente está falando de casos mais extremos. E o segundo deles é o aspecto psicológico, né? Quais os possíveis danos ou os possíveis efeitos que essa exposição pode acarretar no desenvolvimento, na vida de uma criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção para o responsável que submeter a situações de vexame ou constrangimento à criança. O ideal é que os pais monitorem o conteúdo e a internet seja apenas mais uma brincadeira. Ela não fica muito no celular vendo vídeo, mas ela gosta de se ver gravando vídeo. Então, para ela não é uma coisa muito... É meio que mecânico, assim, é automático, ela se gravar. Então, para ela é uma brincadeira, porque ela faz o que ela quer. Obrigada pela entrevista, viu? De nada. Dá tchau pro pessoal que tá assistindo. Tchau. Catarina é linda. A Jana Rendeiro é uma mãe exemplar. Faz na medida o que deve ser feito quando a gente trata de preservar a privacidade da criança e, mais importante, mantém essa exposição da Catarina como uma brincadeira, quando ela quer, do jeito que ela quer. O que aconteceu com a Bel para meninas não é correto. Embora a mãe tenha vindo a público explicar, nós nunca devemos submeter ninguém, muito menos um filho nosso, a qualquer tipo de brincadeira de mau gosto. Temos a responsabilidade, enquanto pais, de zelar pela segurança, pela alegria e pela saúde dos nossos filhos. Catarina, eu quero depois que você venha aqui também no Bom Dia Cidades. Me ajude a apresentar aqui o programa. Tio Paulo é um querido, mas eu também quero que você venha aqui me dar um abraço. Combinado? O Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Tchau!